Fala galera, boa noite, tudo bem? Tô só esperando a Cláudia entrar aqui pra gente começar a nossa live, pra gente conversar como obter resultados excelentes nesse ano de 2020. As aulas já começaram faz cerca, de 15 dias e eu fiquei pensando o que eu poderia fazer e falar com vocês para ajudar vocês nesse momento que eu sei que é um momento que é complicado, que a gente tem muitas dúvidas. E para esse momento eu convidei uma pessoa que é muito especial para mim, que é a Cláudia. Cláudia é minha amiga particular também. E ela é psicopedagoga. Oi, Cláudia, tudo bem? Boa noite. Olá, tudo bom, Raquel? Boa noite. Ai, que felicidade de poder ver vocês de novo. Eu que agradeço, eu estou muito feliz, a primeira live, vamos ver como é que vai ser essa estreia. Ai, tenho certeza que vai ser muito boa, porque são duas profissionais excelentes. Bom, gente, eu queria que a Cláudia se apresentasse para você. Para quem não a conhece, ela é psicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento. Então, ela entende de fato como que acontece esse processo de como o cérebro aprende a aprender. Eu sempre falo muito sobre isso com os alunos. E eu acho que vai ser excelente essa live de hoje para a gente tirar umas dúvidas deles para que eles possam de fato obterem um bom resultado. Só que antes disso eu gostaria que então, Cláudia, você se apresentasse, falasse para os meus alunos quem é você, qual é a sua formação acadêmica e depois nós montamos um roteirinho de estudo sobre o que a gente acha que é muito importante a gente falar para vocês sobre essa questão dos estudos. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Cláudia, psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Tenho algumas especializações aí que eu fui fazendo durante esses anos. Tenho 10 anos de clínica psicopedagógica. Hoje eu trabalho numa instituição, na Unifagoc, aqui em Ubá, é um centro universitário. E eu trabalho com os alunos que têm... são alunos de inclusão. São alunos que têm uma deficiência física, visual, auditiva, né? E a gente vai desenvolvendo com eles algumas técnicas, estratégias de estudo para poder desenvolver bem aí no seu aprendizado na universidade, né? Que é um ensino que é bem mais puxado, né? Tenho também a especialização em neurodesenvolvimento, que eu fiz em São Paulo, para trabalhar com crianças que têm autismo, transtorno do déficit de atenção, que têm dislexia, para potencializar o aprendizado deles. Então, sou professora também, né, de curso de pós-graduação, também em relação à psicopedagogia e também ao transtorno do espectro autista. Nossa, né, gente? Ela tem pouca coisa. Quem acompanhou os stories, ela tem poucas especializações. Bom, e aí então eu fiz um roteirinho, eu vou seguir mais ou menos aqui o que a gente já alinhou, né? Que eu acho que é legal. E para vocês terem mais ou menos uma ideia. Bom, acho que a primeira pergunta, e eu acho que é essencial que os alunos entendam como é que o nosso cérebro aprende a aprender, porque, né, eu já falei um pouquinho para eles que nosso cérebro aprende por repetição. E aí você, como, né, como neurocientista, pode me explicar um pouquinho melhor para essa galera. Beijo, boa noite aí, para Helenice, para a Gabi, para a Luana, para os nossos alunos que estão aí nos acompanhando. Tem uma galerinha já aí. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de que forma que o nosso cérebro aprende. Na verdade, você tem toda a razão, né? A gente aprende através da repetição. Nada como treinar. Mas a gente também tem que ter a percepção de qual é a melhor forma que nós aprendemos. Seja ela através do visual, seja ela através do auditivo. Quando eu falo uma aprendizagem mais visual, são aqueles alunos que necessitam de observar, né, de ver o professor estar ali à sua frente, explicando, ensinando, gesticulando, né? Que isso é uma facilidade.
Então, o visual, a memória visual, o aprendizado através da visão, ela também tem alunos que têm aprendizagem por esses, vamos dizer assim, através da visão. Por esse sentido. Isso, por esse sentido. A questão auditiva são aqueles alunos que, às vezes, o professor está lá explicando, ele está de cabeça baixa, dá a impressão que ele não está nem aí para o que o professor está falando lá na frente. Mas, na verdade, ele não precisa olhar. O que ele precisa é escutar. Então, a aprendizagem dele vem através do som. Então, não tem aquela necessidade. Então, o aluno, ele tem que se observar e ver de que forma que ele aprende, né? Temos outros alunos que aprendem através da prática, mas isso, durante os anos do ensino médio, é um pouco difícil, né? Porque é a parte mais teórica. Já na faculdade, na universidade, no nível superior de ensino superior, se trabalha muito a questão da prática, porque vê a teoria no primeiro ano, né? E já a partir do segundo ano já vê teoria e prática junto. A questão dos alunos do ensino médio já é mais a teoria. Então, eles precisam aprender a aprender. Qual é a forma que eles percebem esse aprendizado? Então, eles que vão testando as técnicas, vão testando os seus hábitos durante esse aprendizado e vão trabalhando isso para facilitar o próprio aprendizado. Mas a aprendizagem, ela ocorre mesmo através do treino. Vamos pegar a área do raciocínio lógico matemático, da área de exatas. Não adianta a gente querer aprender, por exemplo, uma fórmula matemática só com o professor ensinando na sala de aula. Então, é necessário que esse aluno ele faça vários exercícios, que ele repita essas fórmulas, para que realmente o cérebro consiga alocar essas informações. Porque aprender é diferente de decorar. Quem decora, esquece. Isso. Quem decora, esquece, isso mesmo. A decoreba, ela fica na memória de curto prazo. E quem aprende, não. Ela fica alocada na memória de longo prazo, né? Então, quando a gente consegue internalizar, aprender realmente, a gente não esquece. Agora, a decoreba, na hora da prova, aí é que vem o branco. Porque fica nervoso, né? E você não consegue evocar. A gente vai falar disso depois, né? Vamos falar. E eu acho que você tocou numa parte muito importante, que é o seguinte: cada um de nós aprende, mas nós aprendemos de maneiras diferentes. Então, é isso que eu sempre bato na tecla, né, com eles. Ó, então, tem aluno, por exemplo, eu mesma, quando eu vou me preparar para minhas provas, para minhas avaliações, eu tenho que ler o conteúdo e fazer o resumo. Depois que eu fiz o resumo, eu vou para a parte prática mesmo. Eu vou tentar fazer os exercícios para ver se eu entendi ou não. Sei lá, aí, tipo, o meu esposo, o Gabriel é muito raciocínio lógico, matemático. Então, assim, ele não precisa desse fato. Ele consegue fazer, ele tem uma memória, né, auditiva incrível. Ele escutou uma vez, ele vai sempre lembrar, né? Então, acho que isso é fantástico, né? E aí a gente fala tanto de vestibular, né? Eu achei até engraçado que essa semana eu vi uns memes aí de uns alunos. Tipo, eu entrei na sala de aula e eu contei quantas vezes o professor falou vestibular. E aí, quando foi no final do dia, sei lá, todos os professores tinham falado umas 300 vezes a palavra vestibular. Então, eles ficam estressados. Só que eu queria que você explicasse para eles, ou desse uma dica de como que eles podem montar uma rotina de estudos, mas uma rotina de estudo saudável. Pois é. O mais importante é ter a rotina, né? Por que que a gente fala em rotina? Rotina é aquilo que você faz diariamente, né? Então, eu tenho alguns alunos que eu atendo na clínica, que são adolescentes, que ainda estão no ensino fundamental 2. Então, é 7º, 8º ano. E eu sempre coloco para eles que essa rotina de estudo é muito importante, porque você vai seguir isso até a sua graduação, pós-graduação, enfim, você tem que ter, porque a gente nunca para de estudar. Então, o que é a rotina? É você estabelecer todos os dias da semana
né, um horário para que você possa fazer a revisão daquele conteúdo que você viu em sala de aula. Então, o que seria isso? Então, eu tenho que primeiro abrir uma agenda. O que eu faço na segunda-feira? Eu estudo de manhã, então das 7 a meio-dia estou estudando. Ok. Da meio-dia até a 1 é o meu horário de almoço, né? Estou chegando em casa. Ok. Tem o almoço e tem o descanso. Então, o momento da meio-dia até a 1h30 da tarde é um período onde você tem que descansar, porque o cérebro precisa desse descanso. Afinal de contas, ele está estudando desde manhã. Das 2 até as 3 horas, eu faço um esporte, uma aula de música, eu tenho um compromisso. Ok. Quando você chega em casa às 3h30, até às 5 horas, você não tem nada? Então, estabeleça aquele horário para o seu estudo. Aí tem que ser na segunda, tem que ser na terça, tem que ser na quarta, tem que ser na quinta, tem que ser na sexta. Quanto mais dedicação a gente tem no início, mais fácil fica depois para a gente seguir essa rotina, né? Porque eu digo que rotina é a mesma coisa da gente ir na academia. Eu sou uma pessoa que não gosto de academia, não tenho paciência. Mas é assim, se eu começar, eu tenho que ir mesmo não querendo. Então, eu tenho que estabelecer aquela rotina de ir, né? E fazer a minha prática de academia. A questão é, nos primeiros dias eu vou sentir cansaço, eu vou sentir desânimo, mas se eu insistir, vai virar uma rotina. Aí o meu corpo não sente. Então, a rotina de estudo é da mesma maneira. No começo é difícil, claro que é difícil. Mas depois cria-se o hábito. Então, se eu faço isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e descanso no sábado e no domingo, vai virar uma rotina semanal. A hora que se sentar na cadeira já é automático, o seu corpo já pede, já está preparado para aquilo. É a mesma coisa da academia. Quando a gente faz academia durante muito tempo e depois para, o corpo sente, ele pede. Né? Então, a rotina do estudo, ela tem que ser dessa maneira, tem que ser estabelecida e tem que ter a disciplina. Eu montei, eu vou cumprir. Essa é a rotina. Em questão de ser saudável, a rotina, na questão de ser saudável, ela se torna saudável a partir do momento que você conclui. Você iniciou, você terminou, tendo uma boa alimentação, estando saciado com água, com líquidos, né? Isso vai ser muito bom para o seu corpo, para a sua mente, né? Então tem que ter uma rotina, sim, para esses estudos dessa maneira, bem estruturada. E outra coisa que eu acho interessante, você falou aí, eu acho que é bom a gente ratificar, que o nosso cérebro também tem uma duração de tempo que ele consegue prestar atenção, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, eu vejo alunos que às vezes eles querem estudar, sei lá, 5, 6 horas seguidas, mas o cérebro já não aguenta mais, a gente tem um limite. Tem pessoas que conseguem estudar 2, 3 horas e manter o foco, e tem gente que não, que, sei lá, a cada 1 hora precisa fazer um intervalo, né, de tempo para depois voltar a estudar. Então, cada um de nós também é que vamos achar esse ritmo, né? Que aí entra já num tópico que a gente falou, que eu gostaria que você conversasse com eles um pouquinho a respeito da diferença da qualidade para a quantidade de estudos, porque eles confundem muito. Então, não necessariamente porque eu vou estudar muitas horas, ela vai ter uma qualidade de estudo, né? Então, eu queria que você conversasse um pouquinho aí com eles sobre isso. Ok. Vamos retomar um pouquinho antes, né? Que você falou desse tempo. O cérebro realmente, ele tem um período onde ele consegue ficar focado. Eu costumo dizer que a nossa memória de curto prazo, ela é um copinho de café desse tamanhozinho, né? E a gente, nessa memória de curto prazo, entra muita informação, mas não entra só as informações que nós temos na nossa frente. Por exemplo,
a leitura de um livro, o exercício. Nós temos outros estímulos que acabam preenchendo esse copinho. Por exemplo, o que tem nas paredes, né? O barulho que vem lá de fora. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você, eu estou escutando o grilo lá fora. Mas eu tenho a capacidade de filtrar, selecionar, né? Mas ele está entrando, ele chega, mas não me incomoda. Então, a questão desses estímulos que vão entrando, eles vão ocupando um espaço, eles vão ocupando um pedaço da nossa memória. Então, o que é o ideal? O ideal, eu iniciei um estudo de um livro que fala sobre as técnicas e estratégias de estudo, e lá diz que tem a técnica Pomodoro. Eu não sei se você tem na sua casa aquele reloginho que a gente gira, que é para marcar o tempo de cozimento. Ele é o ideal. Lá marca de 5 minutos, de 1 minuto até 1 hora, né? 60 minutos. Então, eu utilizo ele para marcar 25 minutos. A técnica Pomodoro, ela trabalha em 25 minutos focado e 5 minutos difuso. Essa é uma técnica que a neurociência traz, né, para que os alunos trabalhem isso durante os seus estudos. Então, no início, são 25 minutos focado, então fazendo exercício, fazendo uma leitura, fazendo um resumo, e 5 minutos difuso, no descanso. Esses 5 minutos, parece que a gente está perdendo tempo. Muito pelo contrário. Nosso cérebro ele está trabalhando e alocando as informações. Então, é nesses 5 minutos que dá um insight. Nossa, aquilo que eu li tem a ver com aquilo outro. Você começa a fazer links com aquilo que você já conhecia. Então, você vai criando campos de memória onde vão sendo alocadas essas informações. Então, não adianta a gente querer trabalhar, estudar por muito tempo sem ter essa noção. Percebeu que cansou? Tem que parar. Então, cada pomodoro, que a gente chama de pomodoro, dá o tempo de 30 minutos. Então, hoje, o mínimo, né, quem está no ensino médio, o mínimo, tem que ser mais, né, tem que ser no mínimo 3 horas. Essa técnica é de 1h30 de estudo e funciona e é muito interessante. Em relação à quantidade e qualidade, eu atendo os alunos do Centro Universitário Governador Ozanam Coelho, aqui em Ubá, a Unifagoc, o Unifagoc, que é uma faculdade que se preocupa muito com essa questão dos alunos, né? E os meus alunos de lá são aqueles que têm o déficit de atenção, que têm a dislexia. Então, eles têm uma dificuldade muito grande nessa questão. E a gente sabe que o curso de medicina, ele é muito puxado, né? Você estuda o dia inteiro. E fora o estudo do dia inteiro, o que os meus alunos estavam fazendo? Estudando a noite inteira. Quando vão para a aula no outro dia, o que acontece? Não consegue. Tá cansado, tá morto. Lógico, o cérebro já não consegue mais assimilar toda aquela informação. Exatamente. Então, eu comecei a trabalhar com eles essa técnica, porque eu expliquei que não é a quantidade de horas que você fica ali estudando, mas a qualidade. Eu preciso dar um tempo para esse cérebro alocar essas informações. É muito importante isso. Então, nós fomos criando estratégias. Então, eu fui verificando com eles, observando. Você é auditivo, você é visual. Então, em cima dessa modalidade de aprendizagem, eu fui criando as estratégias. Então, vou falar rapidamente, que depois eu volto lá na frente para falar das estratégias. Eu tenho um aluno que ele é visual. Cláudia, eu preciso ver o professor, eu preciso anotar, eu não consigo ver o professor, eu não consigo anotar. Calma. Vamos prestar atenção no que o professor está falando, vamos pegar só as palavrinhas-chave e depois a gente vai vendo o que a gente vai montar. Então, ele começou a fazer isso. Então, ele prestava atenção, pegava a palavrinha-chave e anotava. Depois, a gente começou a fazer o quê? Fazer um texto com aquelas palavras e com os entendimentos que ele teve. Então, a partir daí, eu criei um resumo da aula. Desse resumo, muito legal. Ele gravou a explicação daquilo que ele entendeu. Ele gravou, ele escutou aquilo que ele explicou, olhando o resumo que ele fez.
Através do resumo, ele criou um mapa mental. Então, ele pegou a ideia principal e foi fazendo as ramificações, porque no mapa mental a gente consegue inserir imagens. E a gente, como ele é muito visual, a gente colocou bastante imagens. Então, isso facilitou demais o aprendizado dele. E ele conseguiu passar muito bem, graças a Deus, né? Então, o que é importante a gente entender não é a quantidade de horas de estudo, mas sim a qualidade, né, que a gente precisa. Ah, isso eu acho que é fantástico. E, gente, se você que está assistindo a live, você tem alguma pergunta, é só mandar aí que a gente responde aqui rapidinho, tá? Outra coisa que eu acho importante também é que nessa época eles sentem uma pressão muito grande e aí vem um outro sentimento que é a ansiedade, né? Então, assim, como domar essa ansiedade para que essa preparação não vire um tormento, que o estudo se torne de algo natural, porque aí surge aqueles famosos brancos, né? Que é devido à ansiedade. Então, como que um aluno que está se preparando para passar ou numa universidade federal, ou mesmo numa universidade paga, privada, que é super concorrida da vida, como é que ele deve lidar com essa questão da ansiedade? Bom, a ansiedade, ela é uma questão de insegurança, né? É o medo, né? É uma autocobrança, né? Eu preciso passar, eu preciso conseguir, eu tenho que alcançar. Então, eu me preocupo muito lá na frente. Claro que se a gente pensar, a ansiedade, ela é uma questão que tem que se preocupar e se ficar muito intenso, a gente tem que procurar ajuda médica, né? Não adianta a gente também só querer controlar a ansiedade se não descobrir o porquê de tanta, né? De tanta preocupação. Então, aí entra o trabalho de um psicólogo para descobrir se realmente é uma questão só de autocobrança ou se tem que entrar com algum medicamento para dar uma diminuída, uma baixada nisso. Mas o mais importante é pensar que se eu estou com uma certa ansiedade, eu estou inseguro. E o que está me causando essa insegurança? Às vezes, a falta de ter essa rotina no estudo. A partir do momento que eu consigo ter essa rotina, que eu estou estudando, eu estou ciente que eu estou aprendendo. Então, eu não tenho essa questão da ansiedade. A questão da prova, que lá dá um branco, é porque eu não consegui, eu deixei tudo para a última hora. Eu preciso estudar, a prova é só no final do ano, vamos pensar dessa maneira? A hora que tiver lá no mês de outubro eu começo a estudar. Mas olha a quantidade de conteúdo, a quantidade de informação que eu tenho que passar depois para uma prova. Então, essa questão ela tem que ser preparada antes. Então, a rotina de estudo, ela entra justamente para minimizar os efeitos da ansiedade. Mas se mesmo assim ainda estiver sentindo palpitação, secura na boca, o coração aqui na garganta, tem que buscar uma ajuda, primeiro psicológica, que eu acho que é o mais correto, né, para a psicóloga poder averiguar toda essa questão emocional e, se for preciso, buscar ajuda médica com algum tipo de medicamento. A questão do branco é estudar sempre, sempre, é o ano inteiro, nunca na última hora. A prova é segunda-feira, mas hoje é sexta, vou curtir a sexta. Amanhã é sábado, domingo eu dou uma olhadinha, segunda-feira é a prova. Então, realmente, aí libera o cortisol, né? Acaba liberando o hormônio, né? Que bloqueia, né? A recaptação aí a evocação das informações e é onde realmente vai dar o branco. Né? Tanto é que eu falo para eles assim que as informações elas precisam reverberar no nosso cérebro para ela ir para a memória de longo prazo, né? Senão todo esse conteúdo, ele se acaba. E aí, por isso que a gente bate tanto na tecla nas escolas de aula dada, aula estudada hoje. Aí eu queria que você explicasse para eles, neurologicamente, como é que funciona essa questão do aprendizado. Por que é tão importante que a gente... que eles façam os exercícios que a gente deu o conteúdo e que eles façam os exercícios em casa para ver se eles de fato aprenderam aquele conteúdo.
Olha só, logo no início a gente falou da questão da repetição, né, do treino, Isso. né? Então, quando a gente trabalha essa questão da repetição, a gente faz uma revisão. Eu tenho aqui, é que o nome dele é difícil de falar. Tem um psicólogo que ele trabalhou justamente essas questões da dificuldade de aprendizagem. Ele é o psicólogo Hermann Ebbinghaus, não sei se eu falei certinho, tá? Mas lá no final do século XIX, ele estudou, ele pesquisou por que as pessoas tinham tanta dificuldade no aprendizado. Então ele começou a fazer a pesquisa dele em cima de como que as pessoas faziam os seus estudos. E ele criou um gráfico que depois eles podem verificar na internet que nós temos, que ele chama a curva do esquecimento e retenção. Então, por exemplo, na sua aula, você deu a aula de literatura portuguesa. Então, é muita informação, né? É muita teoria. Então, eles vão ali captar 80% do 100% de informação que você passou. E nessa curva, ele já mostra pra gente que 1 hora depois desse conteúdo passado, 1 hora, já se perdeu de 80%, caiu para 70%. E já perdemos 10% da informação. Muita coisa da informação. Depois de 24 horas, se não for estudado, ele chega a perder 60% da informação. 24 horas. Se eu colocar isso 1 semana depois, ele só conseguiu reter 20% daquela informação. Nossa, é pouquíssimo, Nada. Né? É pouquíssimo, Então, é só a introdução do conteúdo. Exatamente. Então, o que é importante nas pesquisas que ele fez? Trabalhar com as revisões. Eu fiz a aula hoje de literatura portuguesa, eu preciso rever isso em casa, eu preciso montar. A professora não me deu questão nenhuma, Cláudia, para estudar. Ok, aonde que você ficou com dúvida? Em qual parte? Faça você o seu roteiro de perguntas e faça as suas respostas. Eu fiquei com dúvida em trecho tal. Nós temos várias videoaulas curtas na internet, que eu acho muito importante. Veja aquela videoaula, vê se esclarece a sua dúvida. Se não esclareceu, já na próxima aula, leva isso. Professora, eu não entendi. Poderíamos rever? Porque não é só ele que virar tem uma bola dúvida, de neve, né? Para não virar exatamente. Então, a revisão, a aula vista na sala de aula, ela tem que ser revista em casa. E não é só, eu vi hoje, já tá bom. Não, amanhã eu tenho que dar mais uma olhadinha. Depois da manhã, mais uma olhadinha. Eu tenho que estar com ela fresca, até que o meu cérebro consiga assimilar aquele conteúdo. Aí não vai dar ansiedade, não vai dar o branco, porque ele foi alocada no local certinho, não vai esquecer. Você assistiu Divertidamente? Assisti, é fantástico esse livro, esse filme para neurociência. Na palestra que eu dei, na aula que eu dei lá na faculdade, falando justamente das técnicas e estratégias de estudo, eu usei aquele trechinho aonde eles estão na sala de memória, que eles estão eliminando, né, aquilo que não presta. São as memórias, né, mas são as memórias da vida dela. E fica só aqueles jingles, né, que são repetitivos, que não levam a nada. Então, aquilo acontece com a gente. Então, aquilo que é importante, a gente acaba jogando fora. E aquilo que não é tão importante fica. Então, a revisão ela é importante por isso. Então, estudei, vi em sala de aula, eu preciso rever em casa. Isso é sempre muito importante. E uma frase que eu sempre digo para eles é que uma vez uma mente expandida, ela nunca mais volta ao tamanho original, né? Então, quando a gente vai reforçando, então a gente vai fazendo maiores conexões, vai tendo mais conexões, vai fazendo mais sinapses, né? E eu sempre costumo dizer que é como se eles imaginassem que é como se minha mão fosse um ramozinho. E aí, conforme eu vou fazendo, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aí mais rápido essa informação passa pelo neurotransmissor e mais fácil fica de acessá-la, né? Essa informação fica muito mais fácil de ser acessível e aí a gente não sofre tanto para relembrar, porque aí foi o que você falou, né? Quanto mais eu estudo, mais fácil fica de aprender, né?
E aí, Cláudia, eu queria, uma pergunta que eles fizeram para mim hoje em sala, que eu falei, eu vou falar hoje no dia da live, que é o seguinte, como que eu monto um calendário de revisão? Como que eu monto um guia mesmo de estudos, assim? Como que eu uso o calendário para me planejar e para organizar as minhas aulas? Em várias livrarias, né, grandes que nós temos aí, existem já para venda, né, aquele semanário, tem aquele grande que é o Planner. mensal, é isso. E nele, o que, que a gente pode fazer? Trabalhar de duas formas. Ter o grande mensal, colocando as datas principais de prova, trabalhos, que não pode deixar para a última hora. E o semanário, eu coloco lá o que, que é importante naquela semana, o que, que eu tenho que verificar, o que, que eu tenho que estudar. É o planejamento, né? Uhum. Então, tem que ter esses dois. No semanário, sempre colocar o que é mais importante naquela semana. Procurar fazer isso sempre aos finais de semana, um dia que está mais tranquilo, para montar e deixar bem visível no quarto. Quanto mais colorido estiver, quanto mais visível estiver, mais fácil essa informação ela chega até ao meu cérebro. Eu costumo dizer que a gente é muito visual, né? Então, tudo que é visível te chama atenção, né? Então, se ele estiver bem colorido, com aquelas canetas vermelhas, verdes, enfim, você vai estar sempre olhando e sabendo o que você tem que fazer naquela semana. Isso é o planejamento e a organização das tarefas, né, e das responsabilidades que nós temos durante os estudos. Isso é fantástico. Até eu tenho o meu planner para fazer, não sei se estou falando certo em inglês aqui, que é tenso, é só instrumental mesmo. Eu tenho com as metas, que são as metas diárias e as metas mensais, porque uma coisa também que eu aprendi é que se a gente coloca metas que são impossíveis, a gente nunca consegue cumprir, a gente fica desanimado e não prossegue, né? Com aqueles objetivos que a gente tem. Então, a gente colocar metas que são plausíveis, que de fato eu vou conseguir executar. Outra coisa também que eu queria perguntar aqui para você, Cláudia, vai me ajudando a ver se eu esqueci alguma coisa aí. A importância sobre o momento de descanso, né? Que aí você falou que a gente precisa ter uma rotina assim, de estudos, que ela vai se tornar saudável, mas também um momento de descanso, da gente ter um lazer, uma atividade física, para o nosso cérebro oxigenar melhor, né? Como que isso funciona? Uhum. Da mesma forma que fazemos exercício, nós queimamos, né, as calorias, né, o nosso cérebro também consome energia e a gente precisa repor isso, né? Então, tanto na alimentação, quanto em vida saudável, na questão de passeios, do lazer. Aos finais de semana, eu preciso aproveitar para descansar o meu cérebro, porque durante a semana eu usei tanto ele, eu pensei tanto, eu raciocinei tanto, eu tive um gasto de energia. Então, esses momentos de lazer, ir no cinema, passear no shopping, visitar o Jardim Botânico, você vai em vários parques que eu te acompanho, isso ajuda Sempre vamos. demais, né? Porque você traz imagens que realmente relaxam o nosso cérebro, né? Então, ter esse momento de lazer é muito importante. O esporte também. Essa energia gasta no esporte, a gente consegue trabalhar com esses momentos de eliminar o estresse. Então, a gente consegue deixar o corpo um pouco mais calmo, vamos dizer assim. E com isso, fica muito mais fácil para começar a semana. Então, o sábado e o domingo, ele tem que ser um sábado prazeroso, ele tem que ser um domingo prazeroso, com a família, de preferência. Passeando, visitando parentes, ouvindo outras coisas, vendo outras coisas, né? Para poder aliviar um pouco essa tensão que é a semana e a rotina de estudos. Fica puxado.
Vamos ver, amiga, vê aí se eu esqueci de falar mais alguma coisa aí. Na verdade, ficou aqui no celular, eu não anotei. Eu também tô aqui no celular, deixa eu ver. Uma coisa super importante, lembrei, ó. Eu anotei aqui, que a escola, ela organiza o processo, mas quem precisa dar continuidade nesse processo de estudos é o aluno, né? Não tem como não dar continuidade, né? Sim, para ele eles fazer precisam. essa organização. Sim, eles precisam ter essa responsabilidade, né? Já estão numa fase que já não depende mais de pai e mãe. Apesar de que pai e mãe é muito importante, porque tem que estar cobrando, mas já parte deles esse tipo de responsabilidade de buscar, né? De fazer. Então, essa questão de dar continuidade, se organizar e fazer um planejamento é muito importante. É menos cansativo. É menos cansativo para eles mesmos, né? E tipo, quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar que se leva, tá tudo tranquilo, né? Serve. E aí, outra coisa que eu coloquei aqui, como manter o foco. Como é que eles podem se manter focado no objetivo, mesmo sabendo que é difícil, porque eu dei uma pesquisada aqui, acompanhei os alunos, né, que fizeram o SISU agora, e, por exemplo, dependendo da universidade que queria prestar medicina, eram simplesmente 200 candidatos por vaga. E, por exemplo, um aluno que quer prestar medicina numa universidade federal, ou até mesmo numa privada que seja muito boa, ele tem que ter a consciência que ele não vai só se preparar no terceiro ano do ensino médio, não rola. Ele tem que se preparar já desde o primeiro ano do ensino médio, se ele já souber que é isso que ele quer fazer. E como não perder o foco, saber o que é prioridade na vida deles e abrir mão de outras coisas e tá tudo bem porque eu tenho um propósito maior. Pois é, é complicado, né? Porque eles estão numa fase da vida que eu não sei o que eu quero, né? Então, é difícil quando eles entram no primeiro ano e já estão se preparando lá para o vestibular. Mas o que eu quero fazer? O meu caçula, que está com 16 anos, ele já mudou 2 vezes de ideia do que ele quer. Ele começou com medicina, né? Porque a área de psicopedagogia, neuropsicopedagogia, eu queria que ele caminhasse também para a área de medicina. Mas depois ele conversou com o irmão dele, já mudou o foco. Não, agora ele quer trabalhar com tecnologia, né? Aí depois já mudou, querendo ser jogador de futebol. Então, olha só, é uma fase de muitas incertezas, né? Os hormônios estão ali borbulhando, querendo outras coisas, né? E eles tendo que ter em mente o que eles querem para o futuro. Então, o ideal é buscar ajuda de uma psicóloga para fazer uma orientação vocacional. Estou com dúvida no que eu quero? Vou fazer um teste. Deixa eu ver a que área que eu tenho aptidão. Se aquilo se encaixar no meu perfil, então vou direcionar o meu foco para aquilo. Porque às vezes eles têm vontade de 2 ou 3 profissões, porque fica em cima do muro, fica na dúvida. E a orientação vocacional, ela ajuda demais. E já iniciar essa orientação desde o primeiro ano do ensino médio. Porque aí ele já vai tendo uma base, ele já vai pesquisando, ele já vai buscando se realmente é aquilo. A partir do momento que eu tenho ciência que eu quero ser professora, então o meu foco, ele vai todo para aquela área. Então, eu me empenho, eu me dedico. O estudo não se torna penoso, ele não fica ruim. Eu vou me dedicar, eu vou buscar, porque é aquilo que eu quero no meu futuro. Então, isso é motivador. A partir do momento que eu sei o que eu quero para o meu futuro, então se torna motivador para buscar, para continuar esses meus estudos, para ter o foco. E dedicação é tudo. Dedicação e empenho nos estudos é tudo, não tem jeito. Ainda mais para quem quer uma medicina, né? Medicina é um curso que exige não só para entrar, quando você está lá dentro, mas também exige demais, entendeu? É muito puxado, é muita teoria e é muito aprofundado. Afinal de contas, nós vamos estudar todo o funcionamento do corpo humano, né? Então, a gente que fez neurociência, a gente já acha que é
Nossa, é muita coisa para estudar, né? O Candel tá aí, princípios de neurociência, dá até uma surtada. E aí, depois que eu comecei a estudar essa área, eu respeito muito mais os neurologistas, porque, gente, o cérebro humano é uma máquina incrível e eu acho que é uma das mais complexas que a gente tem, né? Uhum. É verdade, é verdade. E a gente tem que estudar a fundo, né? Não que as outras áreas não tenham isso. Tem, claro que tem. Mas você lidar com vida, então você tem que saber muito para não errar, porque se errar, você perde o paciente, né? Então, realmente é uma área de muita responsabilidade. Área da saúde, enfermagem, a medicina, é tudo área que realmente tem que ter muita dedicação e empenho. E, Cláudia, a gente falou sobre a respeito, né, desse momento de descanso, e eu queria que vocês falasse para eles sobre a importância de sono de qualidade. Qual é a função do cérebro na questão da memorização, da armazenação das informações? Pois é, o sono ele é muito importante, porque é justamente nesse momento onde as informações elas são todas alocadas, né, nas áreas específicas. Claro, eu não sei aonde que vai ser jogado cada informação, mas o sono, esse dormir, esse descansar, eu consigo ter um descanso mental também. Então, quem tem o costume de ficar com o celular até 11, meia-noite, 1 hora da manhã, para levantar às 6 horas no outro dia, quantas horas de sono eu tive na realidade? 5 horas. Então, meu cérebro não conseguiu descansar. Então, o meu rendimento no outro dia para novas informações vai estar precário. Então, o sono ideal, o sono de um adolescente hoje, que eles sentem essa necessidade de dormir, é em torno de 7 horas. Tem essa necessidade desse descanso. E tem que ser um sono com qualidade. Não posso dormir com música, não posso dormir com televisão ligada, tem que ser um quarto silencioso, todo escuro, para que o meu cérebro não tenha estímulo. Se no meu quarto tiver uma musiquinha tocando, a minha memória auditiva ela vai estar funcionando, ou seja, o meu cérebro não parou de descansou. Tá. Nossa, é muito legal, porque eu aprendi também nas aulas de neurociência com a minha professora ainda, que até a luzinha do celular, ela atrapalha na qualidade do nosso sono, na produção da melatonina, né? Para que a gente consiga dormir, né? Tenha uma qualidade de sono adequado. E o sono, então, ele ajuda a memorizar, né? A armazenar essas informações que a gente aprendeu durante todo o dia, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí, uma das coisas que a gente sempre conversa com eles é sobre a importância também deles realizarem as provas dos anos anteriores. Por que você acha que é importante? Eu vou prestar, por exemplo, a UEL, vou prestar a Unesp. Por que é importante que antes de eu participar do processo seletivo mesmo, que eu passe pelo processo ou do treineiro, né, se eu estiver ainda no segundo médio para o próximo ano, ou eu revisar essas provas dos anos anteriores? Nossa, é super importante, porque eu consigo verificar aonde que eu estou com mais deficiência, né? Então, fazendo a revisão dessas provas, refazendo essas questões, isso vai me mostrar se eu realmente estou conseguindo aprender ou não, aonde que estão as minhas deficiências, que é preciso dar maior ênfase, né? Então, as revisões, né, de conteúdo, para poder entender aonde que eu preciso aplicar um pouco mais da minha atenção, né, específica em disciplinas, por exemplo, seja em biologia, seja em português, seja em física. Isso vai me mostrar se realmente eu estou conseguindo me preparar ou não para o próximo, né, para o próximo ano, para os próximos conteúdos que vão vir aí pela frente. Porque cada ano é aprofundamento dos conteúdos, né? Da teoria em si. Então, eu preciso rever. Os temas são recorrentes, isso é muito importante a gente falar. Então, por exemplo, álgebra sempre vai cair, fenômenos da natureza sempre vão cair, literatura
terceira geração, sempre vai cair, modernismo sempre vai cair. Então, tem alguns assuntos que são recorrentes, e eu acho que é muito importante também, porque aí eu anotei aqui. Porque quando eu for fazer meu roteiro de estudos, eu já vou preparar esse meu calendário, disponibilizando mais tempo para aquelas disciplinas que eu não domino tanto, né? Então, eu consigo otimizar o meu tempo, e aí eu foco de verdade naqueles meus pontos que são os meus pontos fracos. E aí eu posso gastar um tempinho maior para estudar, e aquele que eu já entendo eu vou de uma maneira um pouquinho mais fácil. Eu acho que também outra dica para dar para eles é a questão também deles conseguirem lidar com a questão do tempo, de contabilizar o tempo, porque, por exemplo, no Enem são 2 dias, 180 questões. Quanto tempo que eu tenho para fazer cada questão? São 3 minutos e alguma coisinha, senão eu não consigo resolver toda a prova e ainda fazer a redação. Então, acho que também isso ajuda com que eles diminuam a ansiedade, né? Porque ele já vai estar acostumado com o local, com o ambiente, ele já sabe como é que vai ser, porque tem uma tensão diferente, né? Igual você vai fazer a prova. Eu acho que aquela ansiedadezinha a gente sempre vai ter, mas a gente consegue controlar ela nesse dia para ela não virar um vilão. E aí, todo aquele ano que eu me preparei, ir por água abaixo, porque eu não estou sabendo lidar com as minhas emoções, né? E aí eu acho... E uma pergunta que eu queria fazer, eu sei a resposta, mas eu queria que você respondesse aqui pra gente, que é a questão do consumo de bebidas alcoólicas para essa galerinha que está prestando vestibular, o uso do narguilé, né? Como é que essas drogas lícitas atrapalham o desenvolvimento, não é o desenvolvimento do cérebro, me ajuda a formular, Cláudia, como ele atrapalha os estudos mesmo deles, né? Por que que eu não devo fazer uso desse tipo de droga lícita com frequência, né? O que acontece com o meu córtex pré-frontal, né? O que acontece com ele que eu não consigo aprender, né? Como é que funciona? Pois é, né? O álcool, eu acho que ele é o maior vilão, né? Porque, na verdade, ele traz um enfraquecimento dos nossos neurônios, né? Eu costumo dizer para os meninos que eles ficam entorpecidos. Da mesma forma que nós ficamos tontos, né? Quer dizer, nós estamos ali desequilibrados, com dificuldade de manter a atenção, porque realmente o álcool ele acaba deixando as estruturas neuronais não seria isso, Embebedadas. embebedadas, né? Eu acabo prejudicando. Se é uma vez ou outra ou nunca, a gente até entende, mas se for frequente, realmente eu acabo enfraquecendo toda essa questão dos neurônios, né? Então, o uso da bebida alcoólica nesse momento, ele é totalmente prejudicial. Realmente ele vai acabando, ele vai eliminando uma quantidade de neurônio, né? Ele acaba queimando, vamos dizer assim, de uma forma mais grosseira, né? Isso, Então, com isso, eu perco aquela oportunidade de ampliar o meu conhecimento, porque eu não tenho, né? Eu estou diminuindo em vez de aumentar a área, né? As ligações neuronais. Então, realmente, a bebida alcoólica é um fator que atrapalha. O cara pode ser expert em física, em química, mas se ele entrar nessa onda, ele não consegue ter um bom desempenho nas avaliações. Eu acho que era importante a gente também abordar o seguinte para eles, que eu acho que eles não sabem. Nós nascemos com uma quantidade de número X de neurônios, e os neurônios, eles não se reproduzem, somente em algumas áreas específicas, né? Que é do olfato, nas vias coronárias, e tem, acho que acho que nas papilas gustativas. Fora isso, né, os neurônios que estão aqui no nosso cérebro, cerebrais, se uma vez que você matou ele, já era, coitadinho. Acabou. Não vai nascer outro no lugar, né? Acabou esse neurônio, né? É importante lembrá-los
que essa questão de neurônio, ela é muito importante. Realmente nós temos uma poda. As crianças têm uma poda mais ou menos na faixa de 5 a 6 anos, e depois acontece outra poda aos 12, 14 anos. Então, realmente, a gente vai perdendo. Então, o que a gente precisa fazer? É evitar que aconteça mais perdas, né? A gente tem que ampliar essa nossa rede neural. Então, cada informação nova que vamos adquirindo, cada estudo que nós vamos agregando, nós vamos fazendo mais ligações neuronais. Agora, se eu começo a utilizar a bebida alcoólica, né, ela vai acabar afetando toda essa área, e às vezes é uma área onde eu tenho lá um conteúdo muito bem alocado, muito bem armazenado, mas com a bebida alcoólica eu acabo perdendo. Então, essa fase, tanto agora do ensino médio quanto na graduação, é muito importante pegar no pé dos meninos. Lá na faculdade também eu pego no pé deles. Olha, não é para beber. Vamos tomar um suquinho de limão, vamos fazer um leitinho batido, mas nada a bebida alcoólica realmente atrapalhar todo o seu empenho, a sua dedicação. Né? E aí, você tem como explicar para eles um pouquinho sobre essa questão da poda neuronal, por que ela acontece e que é normal ter, como é que se diz? Por que os nossos hormônios na época da adolescência ficam tão desregulados assim? E eu falei que a gente acha que quando nós somos adolescentes nós somos super-heróis, né? A gente não tem... Chega uma época da vida que a gente não tem medo de nada. Uhum. Isso traz para a gente aquele empoderamento, eu posso tudo, eu sou dono do meu nariz, né? Mas, na verdade, é importante ter essa poda justamente para a gente poder ter as outras ligações, né? Não que temos em excesso, mas tem algumas áreas do cérebro que a gente acaba não utilizando. Então, aí a gente vai aprimorando as outras áreas. A visão, a audição, né? A memória. Então, para isso, é muito importante que aconteça, para a gente poder reorganizar toda essa nossa parte de aprendizagem, de estruturação, para dar mais espaço e criar novas redes, as redes, às vezes, que não estavam sendo utilizadas. Porque, não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro tem uma coisa chamada plasticidade, né? Você pode explicar para eles? Bom, o que acontece com a plasticidade neural, né? De repente, uma pessoa que teve um AVC, vamos dizer assim, um acidente vascular cerebral, e acaba afetando uma área do cérebro da fala, por exemplo. Então, a gente vai trabalhando toda essa estrutura através de uma reabilitação para que os neurônios da outra área do cérebro, próximo dali, consiga fazer esse movimento, que a pessoa consiga voltar a dizer algumas palavras, não que ela vai voltar como era antes, né? Mas é feito todo um trabalho através da reabilitação para que essa outra área do cérebro possa fazer o que aquela que foi afetada num AVC, né? Seja reabilitado, que ele consiga ter um pouco mais de desempenho para não ficar por exemplo, sem falar, não é? Então, assim, gente, o nosso cérebro é uma máquina maravilhosa, né? Que ela deve ser muito bem cuidada, tratada. E eu vou fazer mais uma pergunta. Tá quase acabando, gente, aqui com a Cláudia. Deixa eu perguntar aqui. Eu anotei aqui assuntos mais comuns. Não sei. Tomar ansiedade. Eu queria que você explicasse para eles a importância da questão da memória motora, né? De explicar para eles que quando a gente ativa duas áreas do nosso cérebro ao mesmo tempo, que fica muito mais fácil deles aprenderem, né? De que maneira que se dá isso? Porque quando eu ativo só a visão ou só a audição, eu vou aprender também, mas quando eu ativo mais de um sentido ao mesmo tempo, esse aprendizado se torna mais enriquecedor.
Trabalhar essa área da prática, né? Que é o que a gente tinha comentado lá no início, Lá no né? início. Então, quando nós temos alunos que são visuais, auditivos e os sinestésicos, né? Então, trabalhar essa prática da sinestesia junto com a visual auditiva, ela é importante, porque eu consigo trabalhar as duas áreas ao mesmo tempo, e isso enriquece, né? Então, por exemplo, se eu estou aprendendo a trabalhar no computador, que eu tenho que fazer uma digitação, ao mesmo tempo que eu estou lendo, procurando saber como é que funciona, eu já estou utilizando o aparelho. Então, toda aquela teoria eu já estou aplicando na prática. Aquela pessoa que é muito curiosa, né, que não se contenta só com a leitura, que quer fazer também, colocar a mão ali e mexer e fazer, praticar, ele aprende muito mais rápido, ele aprende muito mais fácil, né? Então, trabalhar esses dois lados também é muito importante. Essa questão da parte motora com a parte visual, auditiva, ela é muito importante. A dança, por exemplo, né? Vamos colocar a dança. Vou fazer uma coreografia, né? Então, eu tô lá na parte auditiva, porque eu tô ouvindo o ritmo, né? Eu tô vendo o professor fazendo gestos e eu tô tentando a imitação. Então, eu também estou fazendo os meus passos. Então, isso é trabalhar a sinestesia junto com as outras, os outros, a parte sensória, né, dos outros sentidos. É muito bacana, é muito legal. Então, Cláudia, se você pudesse deixar, então, assim, uma mensagem final para eles, dizendo como que eu posso ter uma alta performance no vestibular sem enlouquecer, né? Continuando tendo uma vida saudável e tudo mais, o que você deixaria de dica para eles? Como é que eles podem organizar essa rotina para que eles continuem tendo vida social, mas que eles consigam ter um bom desempenho? Bom, primeiro é a dedicação e o empenho, né? E isso é fundamental para alcançar o objetivo, né? Então, sempre estar buscando aprender com qualidade, fazendo repouso, dormindo bem, tendo uma boa alimentação e buscar entender a forma que aprende, como que eu aprendo, de que forma que eu consigo desenvolver esse meu aprendizado, porque aí depois se torna muito mais fácil. Mas eu acho que a mensagem que a gente poderia deixar aí, que serve de impulso, seria sempre buscar, nunca desistir, querer chegar no meu objetivo, correr atrás, porque isso é muito valioso. Quando a gente alcança o objetivo lá na frente, a gente fala, putz, como valeu a pena, foi muito sacrificante, mas valeu a pena. Aí o valor é muito maior, né? Então, né, de quais são as dicas. Oi, voltou! Travou! Travou. Então, eu estava falando para eles se a gente pudesse resumir, eu anotei mais ou menos aqui algumas dicas de que maneira que eles podem se organizar para os estudos, né? Então, a primeira que eu anotei enquanto você falava é que primeiro eu tenho que descobrir como eu aprendo, né? De que maneira, se eu sou auditiva, se eu sou sensitiva, se eu sou visual, se eu aprendo com as mãos, no tocar, né? Então, a primeira coisa para ter uma alta performance é primeiro saber como é que eu aprendo, né? E aí, do jeito que no nosso dia a dia. A segunda é criar uma rotina de estudos, né? Com tempos regulares de intervalo. Eu adorei essa técnica. Qual que é o nome dela? De novo, Cláudia? Eu anotei, mas acho que eu anotei errado. TikTok? Pomodoro. Pomodoro. Então, eu achei incrível, porque na faculdade de neurociência a gente vê bastante isso, a questão do descanso. Então, foi feito até um estudo científico com duas classes. Uma classe que tinha, e era no caso para aprender uma língua estrangeira, uma classe que eles tinham aula todos os dias, de segunda, inclusive aos sábados, 1 hora de inglês por dia, contra uma turma que tinha 3 vezes na semana,
só que era apenas 45 minutos, não era uma hora. Por incrível que pareça, essa turma que teve intervalos fazendo o inglês 3 vezes por semana aprendeu muito mais rápido do que a turma que fazia inglês de segunda a sábado com 1 hora de duração a aula, né? Então, anotei aqui a técnica então do Pomodoro. A outra coisa que eu acho importante, que eu acho que a gente não falou, é que eles precisam ler o edital da prova que eles vão fazer. Então, qual que é? Da Mackenzie, é da PUC? O que eu vou... Qual vai ser a que eu vou fazer? Porque, gente, tá acabando o tempo. Porque aí eu elimino as matérias que eu não preciso estudar, né? Porque tem assunto que às vezes a gente estuda e não vai cair no vestibular, né? Fazer sempre uma revisão, estudar as provas dos anos anteriores, saber contabilizar. Oi, gente, voltei. A gente vai encerrar. Eu tô esperando a Cláudia entrar aqui de novo pra a gente encerrar aqui, mas pra vocês saberem, né? Então, contabilizar o tempo que você usa para fazer as provas, ver quais são os assuntos que caem com mais frequência no vestibular. Não desistir jamais, né? Que foi essa dica que a Cláudia deu. Saber lidar com as prioridades. Então, o que é prioridade para mim? É de fato passar esse ano no vestibular? Qual que é, então, a minha prioridade? Manter o foco, né? E saber a diferença entre qualidade e quantidade. Então, não adianta você querer estudar 10 horas seguidas, porque a gente já aprendeu que o nosso cérebro não funciona assim, ele precisa de um intervalo de tempo para ele poder armazenar, alocar aí, então, as informações que a gente aprendeu no dia. E quanto mais a gente estuda, mais fácil fica de assimilar um conteúdo, e eu preciso saber quais são os os meus pontos fracos. Então, qual a disciplina que eu tenho uma maior dificuldade? É história? É inglês? Então, eu vou me dedicar para essas matérias um pouquinho mais de tempo. E mandar um beijo aqui, ó, para Rafaela, minha ex-aluna que me acompanhou hoje o dia inteiro. A gente participou de um almoço bem gostosinho. Depois, essa semana vai ter vídeo com a Rafa, hein? Não se esqueçam. E a gente precisa, né, de fato, então, aula dada, aula estudada hoje, porque o nosso cérebro, então, ele aprende através do processo de repetição, então ele precisa reverberar. E a gente não pode esquecer também o que vai influenciar diretamente também nos nossos estudos, é a questão do nosso sono, um sono de qualidade, e a questão também da alimentação. Como é que eu vou me alimentar na semana de provas? E lembrem-se que a Cláudia falou, gente, não bebam em semana de provas, porque o álcool, ele acaba com os nossos neurônios, e neurônio é uma coisa que não nasce, somente algumas áreas específicas que são no coração, algumas coronárias, alguma do bulbo olfativo, e tem mais uma parte que eu não lembro. Fora isso, gente, no neurônio, no nosso cérebrozinho, não nasce. Lembrando que a gente tem diversos tipos de neurônios e com formatos diferentes, e aí os mesmos neurônios que estão no meu cérebro não são os mesmos que estão em outras partes do meu organismo. Então, acho que isso é muito importante. E tenham um calendário em mãos para vocês poderem se organizar e dividir, então, aí as tarefas. Então, foi 1 hora, né? Mais de 1 hora aqui de live. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente fez com muito carinho. E eu queria deixar aqui meu beijo, minha gratidão enorme para a Cláudia, né, que é essa professora que dá aula em universidade, que trabalha com alunos que têm transtornos de aprendizagem. E assim, não desanimem, tá? Se você tem um objetivo, uma meta, coloque ela aí, porque todo mundo aprende, mas aprendemos de um jeito diferente, tá bom? Ai, gente, a Oba Conteúdo Show, o processo de repetição de memória motora é muito real. Só absorva um conteúdo escrevendo sobre ele. Nossa, Rafa, eu sou igualzinha. A Pro Raquel também é do mesmo jeito. Toda vez que eu vou me preparar para uma prova, eu tenho que ler
grifar, então, tipo, minhas apostilas são todas grifadas e todas coloridas e cheias de rabisquinhos, faço muito mapa mental e também através de resumos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até sábado. Sábado tem videozinho novo no canal com uma historiadora linda que vai falar um pouquinho pra gente de como é esse processo, o que um historiador faz, tá bom? Um beijão, bom descanso e até a próxima. Nossa, foi muito legal.